uma pausa aqui na nossa programação para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Tô recebendo aqui a advogada Larissa Rodrigues. Bom dia, bem-vinda, Larissa. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Explicando aqui para nossa audiência geral, no mês passado a gente conversou sobre imóveis na planta. Uhum. E a gente teve um número de interações muito grande, muito grande, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais. E eu acabei fazendo um compilado das perguntas que vieram, algumas de temas repetidos, outras que são muito interessantes, enfim. E aí a gente vai fazer uma dinâmica diferente, que é uma, vamos dizer assim, respondendo os ouvintes. Vamos lá. A gente falava que fora do ar realmente me chamou a atenção o número de perguntas, o número de dúvidas que as pessoas têm sobre esse tema. Vou começar, Larissa, com essa aqui, ó. Muita gente assina contrato confiando apenas na promessa de entrega. Você diria que quais são os sinais de alerta silenciosos em um contrato que um leigo dificilmente percebe? Bueno, nesse tipo de situação, tá? A gente tem que ter muito cuidado, né? Para cláusulas muito amplas que beneficiem a construtora, ou seja, cláusulas que, né, como a gente está falando aqui de uma pessoa leiga, enfim, cláusulas que elas sejam de difícil interpretação, né, que sejam amplas, realmente não sejam objetivas e realmente com isso dificultem a compreensão da pessoa. Aí já temos um alerta, né? Então, se a pessoa não está entendendo aquilo que está assinando, ponto importante, né? Precisa buscar o auxílio de um profissional que vai entender aquilo e daqui a pouco, se a cláusula realmente estiver mal redigida ou com um excesso, né, de obrigações, que solicite para a construtora a alteração dessa cláusula. Tá? Essa é uma situação. Dentro dessa, da amplitude, né, e de difícil compreensão das cláusulas. Outra questão é a questão do prazo. Tá? Às vezes a pessoa compra e se atenta somente para o prazo previsto para a entrega da obra. Só que lá no contrato, possivelmente, a maioria dos contratos vai ter a cláusula de prorrogação. Ou seja, era para ser entregue em junho. Exemplo, né? Com a cláusula de prorrogação de 180 dias, esse prazo vai ser estendido por 6 meses. Então, vai ser lá para dezembro, né? Então, dependendo dos interesses da pessoa, isso vai gerar um impacto bem significativo naquele investimento. Outra situação também é o índice de correção das parcelas. Né? Então, normalmente, quando a gente fala aqui em compra de imóveis na planta, o índice, né, o indexador que a gente aplica, normalmente é o INCC, tá? Vai depender, enfim, pode ter alguma situação diversa, mas normalmente é o INCC. Então, é muito importante que a pessoa realmente faça um estudo, né? Vai ter correção pelo INCC. Faça para ter uma segurança financeira de quanto vai pagar, né? Porque hoje o valor é um. Amanhã o valor pode ser outro, porque se tiver atualização, né, por indexador, tem que ser feita uma simulação do real valor que a pessoa vai pagar ao final, né? Outra questão também é se atentar para cláusulas de rescisão muito difíceis, né? Tipo de rescisão, assim, uma rescisão muito dificultosa, né, no contrato. Esse também já é um alerta para a pessoa. Então, seriam esses os alertas, assim, mais evidentes, assim. Vou complementar aqui só com um exemplo que tu falou do indexador. Uhum. Tem alguns tipos de contratos, por exemplo, que o aumento da Selic vai aumentar o valor da parcela. Com certeza. Só que aí é uma questão assim, como que a gente vai saber qual vai ser o aumento da Selic? Exato. Como que a gente vai saber qual vai ser o aumento do INCC? Não tem como a gente saber exatamente, mas tem como a gente fazer uma previsão, né? Um estudo, enfim, um planejamento. E é bom que a pessoa também tenha uma certa margem, né? Porque assim, o valor que tem para investir vai dar ali, opa,
né? Tem que ter uma certa margem se tiver realmente um ajuste de parcela, né, por indexador financeiro. Porque se for um pouquinho maior, ela tem essa margem. Agora, se não tiver essa margem, pode ser um problema para a pessoa, né? E além disso, né, Arnaldo, a gente também tem que ver a questão de buscar as referências da construtora, sempre. Outras obras que a construtora já fez, a questão financeira, né, segurança financeira, saúde financeira daquela construtora, existência de processos no nome, esse tipo de situação. Porque se a pessoa realmente só vai pelo preço ali e não investiga nada, bom, o risco de problemas é alto, né? Na verdade, fica na sorte. Sim. Indo para uma próxima pergunta. Existe diferença na prática entre o que está no material de divulgação, que são as plantas, as maquetes, o folder, e o que realmente tem valor jurídico no contrato? Mas com certeza, o que acontece? As maquetes ali, o material de divulgação, ele é uma publicidade. Certo? Ele pode ser utilizado daqui a pouco pela pessoa no sentido de, eu comprei A e me foi entregue B, porque no material de divulgação estava assim assado. Só que o material de divulgação, ele vai fazer parte da divulgação. Normalmente, ele não faz parte do contrato em si, ele não é um anexo do contrato, dificilmente, né? O que vai valer mesmo é um memorial descritivo daquela obra. O que é o memorial descritivo? Quando a gente começa uma obra, né, uma incorporação, a primeira coisa ali que a gente faz para o cartório de registro de imóveis e para obter as aprovações e licenciamentos necessários é o desenho, vamos dizer assim, né? O memorial descritivo. Vai possuir tantas vagas de garagem, vai possuir tantos andares, vai possuir tantos apartamentos, o material vai ser assim, vai ser assado. Ali vai conter tudo. Então, isso que tem uma validade jurídica. Claro que, inclusive, já vi casos, tá, da pessoa se utilizar do material publicitário para dizer, olha, me foi vendido isso e me foi entregue uma situação diversa, né? Só que qual é o respaldo da construtora bom? O memorial descritivo, no contrato, todos os documentos que acompanham o contrato estavam ali especificando o que seria, né? Então, você assinou. Mas aí a pessoa vem com aquela outra situação. Bueno, sou leigo no assunto, o que me interessava era a questão da publicidade. Então, a gente tem um respaldo jurídico para brigar em nome do consumidor. Só que, assim, isso é uma briga lá na frente. Então, para evitar esse tipo de situação, claro, já aconteceu, a pessoa vai brigar e tem o direito dela. Agora, se a gente está falando aqui em segurança no sentido preventivo, é analisar o memorial descritivo, analisar os documentos. E aí, para a pessoa realmente ter certeza de que isso não vai acontecer. Se acontecer, bueno, vamos à luta, né? No judicial. Mas o ideal sempre é tentar evitar, né? Do que remediar depois. A próxima pergunta tem até uma ligação com isso que a gente está falando. Quando o comprador percebe que fez um mau negócio, qual é o ponto de não retorno? Ou sempre existe uma saída viável? Sempre existe uma saída jurídica. Sempre existe uma saída jurídica. O que acontece é que talvez essa saída jurídica, ela vai ser mais difícil, né? Vai ser mais custosa, inclusive dependendo do ponto, né? De quanto tempo, qual é o ponto do contrato, né? O ponto de rescisão do contrato. Quanto mais tempo se passar, mais difícil vai ser essa rescisão, né? Mas a gente tem a lei do distrato que protege, né, os consumidores no sentido de fazer essa rescisão. Só que é justamente isso. Dependendo do ponto em que está o contrato, isso vai ser mais oneroso, mais difícil ou mais fácil, mais tranquilo. Mas sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída jurídica. É bom a gente falar isso. Sempre tem. É aquilo que a gente sempre fala, né? Mesmo juridicamente. Aquele jargão. Só o que não tem solução é a morte. O resto, a gente resolve. De um jeito ou de outro. Mais fácil, mais difícil. Talvez não vá contemplar toda aquela expectativa do consumidor ou exatamente o que ele queria, mas dentro do que é viável juridicamente, sempre tem uma saída. Perfeito. Como funcionam na prática as garantias após a entrega das chaves? O que realmente está coberto e por quanto tempo? Aí a gente tem uma situação que ela entra numa
numa discussão, né? Porque assim, a construtora, ela dá normalmente, né, o manual do usuário, o manual de garantias, ali vai ter a garantia de tudo, né? Então, assim, para itens menores, vamos dizer, acabamento, aberturas, fechaduras, né? O prazo, normalmente, ele vai ser menor. Aqui a gente fala, né, que são 2 coberturas para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que ele prevê um prazo mais baixinho para reclamar esse tipo de situação, e o Código Civil, que ele tem um prazo mais estendido, que é normalmente de 5 anos, mas pode chegar até 10 anos. Só que é claro, né, Arnaldo, aqui a gente não vai falar, vai tentar acionar o prazo de 10 anos do Código Civil para, por exemplo, um acabamento. Sim. Né? Aí é uma situação que a pessoa também há de ter o bom senso, no sentido de que, com o uso do tempo, o uso daquele imóvel, existe a deterioração natural. Então, na verdade, assim, o que eu sempre indico, né? Viu o problema? Não perde tempo. Já vai atrás para tentar resolver, para tentar solucionar. Se tratando de um vício oculto, né, que apareceu dali muito tempo, 8 anos, por exemplo, mas era uma situação que realmente cabia à construtora, era um vício oculto, depois ele foi verificado, aí é uma outra situação, né? Aí a gente pode buscar essa demanda com o respaldo técnico, né, de um perito que vai lá, vai analisar, vai dar um laudo. Nada nunca aqui nessa situação de imóveis, de problemas estruturais ou, enfim, estéticos, nada nunca é a olho nu, normalmente, Sim, né? sim, Nunca a olho nu. Sempre um especialista tem que ir lá e atestar, porque até para mim, como advogada, eu tenho uma noção, né, mas eu não sou uma profissional técnica. Né? Eu não sou uma perita para dizer, olha, aqui existe uma rachadura de tantos centímetros, né? Então, a gente, inclusive, a gente tem, né, juridicamente aqui, a gente tem sempre os profissionais que trabalham conosco em parceria para justamente apresentar esse trabalho, porque ele é um complemento ao meu. Perfeito. A gente vive um cenário de instabilidade econômica, ou se esse cenário acontece, como o comprador pode se blindar juridicamente contra aumentos inesperados ou dificuldades de pagamento, algo que a gente falou anteriormente. Com entendimento. Com entendimento. Entendimento do quê? Entendimento do contrato, entendimento das cláusulas, entendimento sobre o histórico daquela empresa que está sendo contratada, né? A construtora, a incorporadora, com entendimento, porque com o entendimento ele vai poder cobrar aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está contratando, né? E além do entendimento jurídico, também um entendimento financeiro, que é aquilo que a gente falou das correções, né? Uma previsão de tudo aquilo que ele vai gastar. Porque sem isso, se ele não tiver essa previsão, realmente tudo para ele que aparecer a mais ali e que daqui a pouco está previsto no contrato, ele vai achar um absurdo e vai querer já rescindir. E vai perder dinheiro, porque numa rescisão a gente sempre perde, é aquilo que a gente falou, às vezes vai perder mais, às vezes vai perder menos. Mas numa rescisão, a menos que seja uma rescisão por justo motivo, uma coisa assim muito gritante, mas uma rescisão por vontade da parte, daqui a pouco por arrependimento, sempre vai ter um prejuízo financeiro. Perfeito. Tem um ouvinte aqui que ele falou sobre o cenário atual, que são muitas ofertas. Uhum. E aí ele pergunta se existe diferença de risco entre comprar direto com a construtora ou por meio de imobiliária. Na verdade, assim, juridicamente não tem muita diferença, tá? Porque a imobiliária, na verdade, ela tem uma atuação de meio, né? Ela é uma intermediadora, uma facilitadora, ela vai aproximar as partes. Mas questões de responsabilidade pela obra são exclusivas da construtora. Agora, a depender da situação, e já vi casos assim também, em que daqui a pouco a imobiliária teve alguma participação, né, junto com a construtora ali naquela negociação, no sentido daqui a pouco de omitir algum detalhe ou de não deixar algumas coisas muito claras, né, então a imobiliária pode também ser responsabilizada. Para a pessoa que compra, isso
não muda muito juridicamente. Daqui a pouco, talvez por alguma questão assim de segurança, Sim. né? Olha, essa imobiliária de confiança, então eu sei que não trabalha com construtoras que não tenham uma saúde financeira legal, né? Então vou optar por pegar essa imobiliária para facilitar, né? Inclusive, assim, esse é o trabalho da imobiliária, facilita muito a vida da gente, porque é justamente, né, a função dela, né? Vai intermediar aquele negócio. Então, para a pessoa, talvez tenha um sentido, assim, mais de segurança, tenha um sentimento, né, de segurança maior. Mas, juridicamente, se tá sendo entendido o que tá ali no contrato, pode comprar direto com a construtora, não tem problema nenhum. Perfeito. Enquanto a gente conversava, vieram outras dúvidas aqui. Vou dar uma filtrada nessas perguntas, tem alguns áudios também que eu vou ouvir para a gente conversar futuramente sobre essa pauta que realmente chama bastante a atenção da audiência. Para quem está nos ouvindo, tá nesse processo de comprar um imóvel na planta, ficou claro aqui que a gente precisa de uma assessoria na interpretação do contrato. Isso é fundamental, inclusive, para a nossa vida financeira. Lá no Instagram, lgrodrigues.adv, a Larissa, a equipe dela, vão te ajudar, vão esclarecer todas as tuas dúvidas. lgrodrigues.adv. Muito obrigado, Larissa, por ter vindo, para a gente poder conversar assim tão abertamente. E já vou te convidar aqui para uma próxima com esse mesmo assunto, porque eu vi que realmente está movimentando aqui a nossa interação. Claro, vamos lá, eu fico à disposição, inclusive fico feliz que tenha bastante engajamento, enfim, e perguntas, até por se tratar de uma questão que a gente falava, né, antes do programa, de uma questão que a gente vê, então, que está movimentando, né? Exato. O mercado imobiliário, isso movimenta também a economia, então eu realmente fico bastante feliz, né, inclusive em poder ajudar as pessoas a terem essa segurança, porque a gente sabe, moradia é qualidade de vida, é expectativa, é sonho, né? Então, a gente tem que ter essa segurança mesmo, esse sentimento de segurança, de acalento.